Bom, para quem está chegando agora, bom dia. Meu nome é Zacarias. Estou aqui dividindo a aula com o professor Gaudêncio, professor Roberto. E a intenção hoje, conforme já foi falado pelo Roberto, é um debate com vocês. Pergunta e resposta. Vocês podem jogar a pergunta para todos, vocês podem dirigir a pergunta. Enfim, o fundamental é que perguntem e que a gente possa debater com bastante profundidade os temas já desenvolvidos nas aulas que estão publicados na nossa página no AVA. Muito bem, desejo a todos um bom trabalho. E vamos ver quem começa. Zacarias, talvez a gente possa começar pelas próprias dúvidas que eles tenham, mais gerais de acesso, enfim, do funcionamento das aulas, e aí a gente parte para o conteúdo. Pode ser assim, Roberto? Bom dia, professor. Eu gostaria de tirar uma dúvida, por favor. Pode ligar seu vídeo, Natália, por favor? Então, no momento estou arrumando o quarto, mas eu vou ligar rapidinho. Tudo bem, não vamos ver sua bagunça. E meu namorado está dormindo aqui. Eu estou falando da cozinha. Então ignora ele, tá? Aqui. Ligou, né? Ligou. Ah, ok. Tá. Porque eu estava dando uma olhada no calendário que está lá disponível no AVA, com todas as avaliações, os textos e tudo mais. E o calendário, pelo que eu entendi, vai até janeiro. Vocês haviam entrado em contato com a gente já e haviam falado que ia ocorrer alguma mudança. Vocês já sabem que mudança que vai ocorrer, como vai ficar essa questão das avaliações? Porque tinha uma avaliação que ficou para o final de dezembro, não tinha uma terceira? Uhum. Então, vocês já sabem como vai acontecer ou vocês ainda não conseguiram decidir propriamente? Roberto, poderia responder? Então, a gente ainda não refez o cronograma, né? O que você falou está correto. Desculpa, eu não peguei. Qual é o nome da aluna? Natália. Natália Borges. Então, Natália, a gente não refez ainda o cronograma de acordo com o calendário. O que você falou está correto. Porque o calendário foi acertado agora e realmente ele termina, se não me engano, um pouquinho antes do Natal, né? Ali pelo dia 20 de dezembro, 19 de dezembro. 19 Sim, isso. Nós teremos que readequar algumas aulas. Não serão essas aulas agora do eixo 1. Esse eixo 1 vai como está ali colocado, mas provavelmente lá para o final do eixo 2 a gente vai readequar. Vamos ter que cortar algumas aulas, óbvio, para caber no calendário, mas as avaliações não vão ser prejudicadas. Então, as avaliações vão ser mais ou menos aquilo que está colocado lá. A gente só vai readequar as datas das aulas de acordo com o número de encontros que o calendário nos permite, tá bom? Sim, entendi. Obrigada. E essa consistência, só para esclarecer, é que o Conselho Universitário ficou discutindo muito, seriam 12, 14, 15 aulas, e a um dado momento parecia que tinham definido por 15, a gente foi por essa. E depois é que na consolidação, de fato, é aquilo que você nos ajudou a ver, porque senão a gente nem sequer via. Porque a gente já tinha feito o programa, que não foi um erro, porque é isso que o Roberto está dizendo. Todos nós estamos, a universidade, estamos tentando nos ajustar a este mecanismo que espero que depois não queira impor para a gente. Não, tudo bem. A gente entende que a gente também está se adequando, assim como vocês. Quem é o próximo? Tá bom, obrigado, Natália. Nada, obrigada a vocês. Nenhuma dúvida, gente? Eu acho que todo mundo está com o telefone desligado. Mas o pessoal liga rápido. Essa garotada é a garotada da mais geração. rápido. A gente que é lerdo. Vamos lá. Então, gente, leram os textos, dúvidas sobre os textos? Porque lá na AVA tinha gente falando que não entendeu nada do texto, que estava perdido.
E, enfim, agora é a hora, então, de tirar as dúvidas sobre os textos, entender o que é alienação, ideologia, né? Ou está Eu perdido no estou em meio. dúvida entre o que é ideologia e alienação. Eu entendi no texto, o texto 1 eu entendi bem, eu fiz até um resumo. Aí eu consegui acompanhar, li o texto do Marx, do Capital, da produção capitalista. Agora eu consegui ler tudo, deu para ter uma luz. Agora, nesse texto 2, é que eu achei ele um pouco, os termos assim, muito mecânicos, eu não sei, muito endurecidos, muito crus, e eu não vi tanta clareza. Eu queria uma ideia melhor sobre ideologia e alienação, que ficou assim, não ficou tão claro. Porque eu vi o livro da Marilena Chauí, de ideologia, eu também citei algumas coisas. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pois não. Independentemente da nossa orientação aqui, eu, como agora estou me tornando um youtuber, eu tenho visto muita coisa interessante no próprio YouTube, coisinha assim de 5 minutos, 3 minutos. Por exemplo, eu achei uns sobre ideologia muito interessantes, em que eles trabalham com Marx, eles trabalham com Gramsci, né? De uma forma muito, muito interessante. Então, eu recomendaria um primeiro olhar desses videozinhos de YouTube, né, para vocês terem uma ideia básica, uma ideia inicial, e depois fazer o aprofundamento do texto. Eu acho que ajudaria bastante, bastante a cada um. Né, Gaudêncio? Sim, sim. Mas eu vou dar um pequeno comentário para Luana, né? Luana ou Cláudia? Cláudia. É Cláudia que perguntou? Sim. Cláudia. Cláudia, a dúvida é muito pertinente, porque os dois conceitos são muito relacionados, né? Então, vamos começar pela questão da ideologia, né? Lá na aula, a gente comentou, né, que esse conceito nasceu lá com Napoleão, que tinha no parlamento dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Aí vem a origem mais social, política do termo esquerda e o termo ideologia. E o Napoleão acusava quem estava do lado esquerdo que passava determinadas ideias falsas sobre o seu governo e que, na verdade, era a visão daquele grupo. Então, Marx ele incorpora inicialmente esta visão de ideologia. Ideologia é você tentar impor uma ideia parcial de um grupo social, de uma classe, como fosse ideia universal. Por exemplo, essa ideia da meritocracia é uma forma de passar uma verdade de um grupo que já está privilegiado, como se todo mundo tivesse as mesmas condições daqueles que são os privilegiados. Então, ideologia, Leandro Conde chama atenção, também tem um livro muito importante, Ideologia no Sentido Forte, que é uma falsa consciência, ou é uma falsificação, tornar universal aquilo que é a visão de um grupo para manter seus interesses. E ali vem a questão da alienação, né? Exatamente, o processo da alienação é quando Você está com problema de áudio, Gaudêncio. Repete, por favor. Uma pessoa... Está picotando, Gaudêncio. Não está dando para entender. Não existe Tá difícil, tá difícil. Não está sendo ouvido. Não está dando para entender a qualidade nada da internet. Dele da internet. Talvez se ele for para mais perto do modem funcione melhor.
Alô? Se ele desligar a câmera, também melhora. A câmera costuma travar. Acabou caindo. É. Mas o que o Galdés está dizendo é que a ideologia é uma falsa consciência. Vamos tentar exemplificar isso. O governo atual, mas poderia ser o anterior, poderia ser qualquer governo. Eu acho que tomando o governo atual fica mais fácil, porque o noticiário está aí. Ele tenta vender algumas ideias. Por exemplo, a pandemia é uma gripezinha. A Terra é plana, né? As mulheres devem ser submissas aos homens. Isso tudo vem sendo trabalhado. Meu neto chegou aqui, gente. Acabou de acordar. Então, essa falsa consciência que ele tenta nos impor é isso. A classe dominante, na verdade, toda a classe dominante, ao exercer o poder, ela o faz de duas maneiras. Primeiro, ela faz pelo poder. Ela se impõe arbitrariamente, se impõe coercitivamente. Em segundo lugar, pela pedagogia. Ela cria, né, uma pedagogia muito própria. Então, no governo atual, o nosso comportamento tem sido nos governos anteriores, ele variou de governo para governo. Então, esse conjunto de ideias que caracterizam, né, a ideologia é o que a classe dominante impõe. Mas, vejam bem, eu não tenho ideologia somente da classe dominante. A classe dominada também tem uma ideologia. E, por isso, há sempre um choque, há sempre uma disputa pela hegemonia. Qual ideologia deverá predominar, né? A classe dominante faz a sua força, a classe dominada também exerce a sua força. E há um espaço de tensão entre as duas ideologias. Enquanto a classe dominante tem a hegemonia, tem o poder militar, o poder policial, o poder pedagógico, ela tenta se impor. Ela usa a escola, ela usa a imprensa, ela usa a televisão, ela usa, enfim, de todos os meios de comunicação à sua disposição para inculcar na gente as suas ideias. Então, eu tenho ideologia da igreja, eu tenho ideologia da polícia, eu tenho ideologia do Estado, eu tenho ideologia. E esses conjuntos, né, de ideias vão caracterizando, vão conformando um conjunto geral, um conjunto da sociedade na qual a gente vive. Então, por isso é muito importante a gente estar atento ao processo de alienação ou desalienação. Tanto mais eu recebo as ideias da classe dominante e não penso sobre elas, não as critico, tanto mais eu vou incorporando essas ideias. Até chegar um determinado momento que eu vou aplaudir o vírus e vou dizer, realmente é uma gripezinha. Eu posso ir à praia, eu posso ir para qualquer lugar, posso ir para a Mureta da Urca, posso ir para o Leblon, porque é um vírusinho, não mata. É mentira que esse vírus mata. É mentira que o Trump foi internado e foi entubado no oxigênio. Não, isso aí é mentira. Então, nesse momento que eu aceito a ideia que me é inculcada pela classe dominante, eu estou alienado. A partir do momento em que, diante da realidade desse governo atual, ainda tomando como exemplo, eu começo a questionar as ideias que ele veicula, eu vou desenvolvendo um pensamento próprio. Tá claro? Eu vou retomando o meu próprio pensamento. Quanto mais eu fizer isso, quanto mais eu pensar pela minha própria cabeça, quanto mais eu realizar as minhas mediações, tanto mais desalienado eu serei. Então, o processo de mediação, isto é, quando eu penso, eu hoje estou pensando A partir do momento em que eu começo a discutir as ideias que estão em A e vou alterando o meu modo de encarar a vida, encarar a realidade, eu me torno um B, de forma que esse B seja superior a A. Esse B pensa por ele próprio, é um novo status que eu adquiro. Então, neste momento, eu estou num processo de desalienação.
Quanto mais eu pensar pela minha própria cabeça, tanto melhor vai ser. Eu só chamaria atenção para uma coisa. Há muita confusão em torno do termo mediação, né? Mediação, alguns dizem, é uma meditação que eu faço. Outros, é uma intermediação que eu faço. A gente precisa de um certo cuidado. A mediação é um ato do pensamento. Ninguém pode fazer mediação por mim. Eu é que penso. Ninguém entra na minha cabeça para pensar por mim. Então, a partir do momento em que eu estou realizando esse ato intelectivo, se eu não me detiver diante da natureza concreta, eu estou fazendo uma mediação irreal. Eu estou fantasiando as coisas. Então, tem muita gente que fica sentado, olhando para ontem, pensando sobre a morte da bezerra. Ora, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu preciso diante de um fato concreto. Por exemplo, a pandemia de vírus. O que há de verdade e o que não há de verdade? O que a ciência diz, o que os negacionistas dizem. Então, tanto mais eu vou tomando consciência de que essa doença pode efetivamente me matar, ela efetivamente mata milhões de pessoas, tanto mais eu vou me deslocando das ideias que querem ser impostas, não querem impor, como sendo dominantes. Eu estou pensando agora pela minha própria cabeça e não caio mais nessa conversa aí para boi dormir que a classe dominante vem fazendo. Tá? É isso, Roberto. Há mais alguma coisa a acrescentar aí? Acrescentaria pouca coisa, mas acho importante a gente salientar sobre a questão da ideologia dominante, né, e ideologias de outros grupos, né? Ideologia seria um conjunto de ideias, né, um conjunto de valores, um conjunto até moral, digamos assim, né? E aí o Zacarias explanou muito bem essa questão como é um conflito. Eu lembro o que a gente colocou numa das aulas gravadas, né? Acho que inclusive foi eu que falei, né? A nossa interpretação aqui da sociedade é compreender a sociedade a partir dos conflitos que existem nela. Existem outras formas de pensar a sociedade, né? Por exemplo, há uma série de correntes que vão pensar, na verdade, a sociedade a partir da harmonia social, né? Outros vão pensar a sociedade a partir da funcionalidade, né? Como se todas as pessoas, todos os grupos tivessem funções na sociedade. E aí caberia a todos fazerem as suas funções corretamente, e isso nos levaria a uma sociedade melhor, uma sociedade de bem-estar, uma sociedade sem violência, né? Coisas desse tipo. Bem, tudo isso que a gente está discutindo são ideologias, são formas de pensar a realidade. Quem pensa a realidade a partir, né, da funcionalidade está pensando a partir de um prisma ideológico, né? Quem pensa a sociedade a partir da ideia de harmonia, de que todos nós temos que contribuir para a harmonia social, também está pensando através de um prisma ideológico. E quem compreende a sociedade através dos conflitos, compreende que existem interesses distintos na sociedade e eles são conflitantes na maior parte do tempo, também está pensando através de um prisma ideológico, né? Que seria o meu, por exemplo. Mas existe objetividade, né, no pensamento, né? Então, quando você pega um tema polêmico, né, como esse que o Zacarias falou, a questão da pandemia, a forma como diversas pessoas, grupos sociais, visões políticas compreendem a pandemia, né? Geralmente, há um determinado grupo de pessoas que pensa que a vida tem que estar em primeiro lugar, né? Então, pare a sociedade toda, porque nós precisamos resguardar a vida das pessoas, não há cabimento nós colocarmos a vida das pessoas em risco num vírus que é mortal, que a gente não entende ele ainda, porque ele é muito recente, ele mata pessoas aleatoriamente, existem alguns grupos de risco aqui a colar, mas não é uma coisa, né? 1 mais 1 é 2, né? E existe, vão negar a gravidade da doença, que vão falar que não tem problema nenhum, né? Existe, inclusive, aquelas pessoas que são cretinas, né? Que vão compreender que, vai morrer gente aí, mas que se dane. Se não for eu, né? Pode morrer, não estamos nem aí.
isso é parte da ideologia dominante que existe na sociedade, né? A gente pode falar de individualismo, né? A gente pode falar de egoísmo. Nossa sociedade é uma sociedade capitalista, né? Um dos princípios da sociedade capitalista é o indivíduo. É o indivíduo acima do coletivo, inclusive. Quando uma pessoa, né, se coloca numa posição desse tipo, né? Se não for comigo, então deixa para lá, que se dane. Você tem aí um exemplo de uma visão de sociedade no individualismo extremado, né? Algumas pessoas não conseguem compreender ou não aplicam na sua prática a ideia de que, por mais que a gente se preocupe conosco, né, com nós mesmos, nós vivemos em sociedade, né? E todos os nossos problemas são problemas sociais, até mesmo aqueles que afligem a nossa individualidade, né? Até mesmo nossos problemas de saúde, problemas psicológicos, psiquiátricos, que podem ser, num primeiro momento, numa primeira visão, algo pessoal, mas, na verdade, eles são produzidos socialmente, né? Quando a gente pensa dessa forma, a gente está pensando, sim, por um prisma ideológico, porque nós estamos nos posicionando em relação à sociedade ao todo, mas nós estamos pensando de maneira objetiva, né? Então, percebam que a ideologia como conjunto de ideias, ela pode ser meramente uma falsificação da realidade, né? Ou ela pode ser, às vezes, um conjunto de ideias que faz, na verdade, nós irmos para além do superficial, né? E eu lembro sempre uma frase do Marx que é muito boa, que é quando ele diz que se as coisas fossem o que elas parecem ser, a ciência seria algo totalmente desnecessário, né? Claro, se as coisas fossem o que elas parecessem ser, nada precisaria ser explicado. Tudo seria auto-explicado. Porém, a gente sabe que não é assim. A gente precisa de desenvolver ciências, conhecimentos, questionamentos para compreender as coisas. Ou seja, significa que as coisas não são o que elas aparentam ser. É necessário a gente ir fazer uma introspecção, ir mais profundo nisso, né? Acho que é um pouco isso. Eu poderia dar alguns exemplos, além do que eu já falei. Zacarias, só desculpe. Zacarias? Sim, pode falar, Gaudêncio. Desculpe que caiu minha internet, eu estava no meio da explicação, mas eu vi que o Roberto completou. Ia falar a ideologia no sentido de ideias, etc. Mas caiu a linha aqui, eu tive que entrar de novo. Não se preocupe, Gaudêncio. Alguém já disse que essas aulas remotas parecem sessão espírita, né? A gente fica perguntando, fulano, você ainda está aí? Fulano, se estiver presente, fale, né? Liga o vídeo. É isso. Professor, eu tenho uma dúvida. Vai. Quem está falando? Ana Beatriz. Eu só queria saber se esse conceito, por exemplo, de alienação, eu posso tomar como um conceito para minha avaliação. Pode. Ou meritocracia. Pode. Tá? É interessante fazer um exercício aí, né? Fazer uma mediação em torno do termo, é extremamente interessante. Uhum. Eu ia dar alguns exemplos bem concretos para a gente sair desse negócio de partido. Por exemplo, há pessoas que acreditam que todas as coisas do mundo não acontecem por acaso, que acontecem por vontade, por obra divina, né? E que, por conta disso aí, essas pessoas se mostram diferentes diante da vida, diante da morte, diante disso ou diante daquilo. Isso é uma forma ideológica de submeter a humanidade. Porque, de fato, né, se as coisas ocorrem por ordem divina, foram construídas divinamente, então o fato de eu ser pobre ou eu ser rico é uma vontade divina. Ninguém pode fazer nada contra. Eu não posso reclamar da minha vida. Eu não posso ficar comemorando a minha vida, porque aquilo me foi dado, aquilo é um presente, né? Ou como dizem os americanos, é um gift. Ora, essa forma ideológica é uma forma que conserva o mundo da mesma maneira que ele é, né? As pessoas não precisam fazer força para mudar. De outro lado, tem as ideias assim muito religiosas, com origem, por exemplo, no calvinismo.
O calvinismo vai dizer que todos nós somos destinados, todos nós temos um destino terreno. Deus, inclusive, separa as pessoas. As pessoas que são divinamente abençoadas são as pessoas prósperas, são as pessoas ricas, as pessoas mais saudáveis, do ponto de vista do calvinismo. Estou falando de Jean Calvino, né, que impôs uma ditadura teocrática na cidade de Genebra, na Suíça. Ele dizia, então, que as pessoas que são pobres, as pessoas devem rezar, as pessoas devem prosperar na igreja. Não há prosperidade no calvinismo se eu sou pobre, se eu sou bêbado, se eu sou prostituto ou prostituta. Eu estou endemoniado. Então, eu preciso da igreja. A igreja deve ter força, né? O pastor deve ter força para exorcizar o demônio que me tomou, que está me possuindo. E ele vai dizer claramente, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Enfim, é toda uma ideologia que leva as pessoas a uma crença muito forte em Deus, a uma crença muito forte na igreja, a uma crença muito forte nos pastores. Então, o fortalecimento dos pastores, o fortalecimento das igrejas, o fortalecimento da ordem divina faz com que a igreja, de fato, calvinista, seja aquela que deve organizar o mundo, organizar todos. Se eu acredito nisto, eu estou alienado. Eu não estou discutindo essas ideias. Eu estou adotando-as como se fossem efetivamente verdadeiras. Outro exemplo é muito comum para hoje em dia, serve muito para hoje em dia. Vamos pensar numa sociedade pragmaticamente organizada. Ora, o pragmatismo é uma filosofia. Como filosofia, ele também é uma ideologia. O que o pragmatismo vai dizer? Ele vai dizer claramente que os fins são mais importantes do que os meios. Então, se eu devo construir o Bolsa Família, na perspectiva pragmática, eu vou construir nem que seja só para 40 milhões de pessoas. Com aquele fim, eu preciso tirar 40 milhões de pessoas da fome. Então, eu preciso realizar o Bolsa Família. Se o Bolsa Família vai ter dinheiro da ONU, vai ter dinheiro do governo, vai ter dinheiro da igreja, não importa. O que importa é que eu estou formando um total de dinheiro que vai financiar o Bolsa Família. Veja, isso é um saco de gatos. Isso leva, na verdade, né, a um somatório de indivíduos, de pessoas diferentes, na base da realização daquele fim. Então, quando os fins justificam os meios, qualquer meio vale. Nem que eu possa fazer uma pedalada fiscal, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo para atender a forma, né, de ajudar a população que está esfomeada nesse momento. Então, veja, isso é uma forma muito interessante que leva hoje os nossos vereadores a disputarem um determinado fim. Qual é o fim? A eleição. Qual é o fim? O mandato durante 4 anos. Qual é o fim? Ganhar uma boa remuneração pelo mandato de vereador, pelo mandato de deputado, pelo mandato de presidente. Como ele acredita que qualquer meio é válido, ele não informa, por exemplo, o seu partido, ele não se revela, né, com propriedade, com verdade para a sociedade como um todo, porque ele precisa do voto do católico, precisa do voto do protestante, do indivíduo da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, do terreiro. Então, ele de alguma maneira, ele se esconde naquela ideia de falsa consciência que a gente falou lá atrás, ele está desenvolvendo uma falsa imagem dele. Por isso, o indivíduo que hoje é candidato pelo PDT, amanhã é candidato pelo DEM, amanhã é candidato pelo, sei lá, pelo PSOL, pelo PT, etc., esse é um indivíduo essencialmente pragmático. Ele está dizendo, olha, o que eu sou importa pouco, importa o que eu faço. Eu sou bom para a minha comunidade, eu boto água, a bica d'água fui eu que inaugurei,
Então, não queiram saber da minha vida. Se eu sou um bandido, se eu sou um cara honesto, se eu sou um cara isso, se eu sou um cara aquilo. Então, as últimas visões que a gente pode ter dos governadores do Rio de Janeiro, que estão presos ou estão afastados, mostram um modo pragmático de fazer política. Tá claro? Então, essas formas todas, né, sejam religiosas, sejam com viés filosófico, sejam de fatalismo, sejam de individualismo, são formas de a gente conceber o nosso modo de ser, de fazer, de estar e etc. Não é isso, Gaudéncio? Sim, eu queria entrar no texto da Chauí, porque o texto da Chauí eu acho que ajuda a trazer um exemplo do que o ministro da Educação falou, de que os pobres não deveriam, podia até ter o desejo de ir à universidade, mas nacionalmente, como política nacional, isso é errado. A Chauí chamaria isso de alienação intelectual, né? É a visão de que na sociedade existem alguns que são preparados para o trabalho intelectual e, portanto, para as operações de gestão, de comando, etc., e aqueles que estão destinados ao trabalho manual. Então, ele está dizendo, olha, você que é quilombola, olha, você que é filho de pequeno agricultor, como eu fui, filho de pequeno agricultor, olha que você que é ribeirinho, olha que você que está entrando na universidade ou nos institutos federais por cota, isso está errado. Por quê? Porque você está destinado a isso. Então, se eu incorporo essa ideia de que eu sou inferior, de que de fato eu sou menos capaz e que meu lugar é trabalhar com as mãos, isso é uma forma de alienação e é também uma forma de inculcação da ideologia dominante às classes populares, à classe trabalhadora. Todos os dias, se vocês começarem a ficar atentos a isso que o Roberto e o Zacarias dizem. O Roberto, quando disse as coisas fossem evidentes, não precisava se esforçar para analisar. Mas todo dia, no Jornal Nacional, quando a equipe econômica justifica aquela medida ou essa medida, ali, dentro da nossa sociedade, está se defendendo interesses de grupos. E, portanto, a desalienação intelectual é ter essa capacidade de ver o que está por trás, desvelar, mostrar. E nem sempre nós temos força para mudar. Aí a Maria de Chauí abre o texto com alienação social. O que é alienação social? É quando você diz, individualmente eu resolvo esse problema, eu posso resolver esse problema. Ou então, não, as coisas são assim mesmo, assim mesmo. Então, veja, se a gente para analisar vários ângulos, Zacarias foi para o campo do calvinismo, a gente poderia... Alienação econômica. O que é alienação econômica? É que quem vende o trabalho dele, ele produz a casa, ele produz o rádio, ele produz, mas ele não pensou isso. Quem pensou isso foi alguém com uma gerência. E também o produto não lhe pertence. E mais que isto, paga-se a ele parte do que ele trabalha, que é o salário. Se eu não percebo que o meu salário é apenas parte do meu trabalho e parte é incorporada para quem me contrata, eu não estou vendo como se organiza a sociedade e como se produz a riqueza. E, portanto, é muito interessante, né? Isso que o Roberto e o Zacarias. Eu tenho que desvelar, eu tenho que ver o que produz. Esse é um processo de conhecimento. Então, o conhecimento de como as coisas se produzem é uma forma de revelar a dominação ideológica e a gente se desalienar. Nós temos uma... Oi, eu gostaria de tirar uma dúvida. Oi, Carla. Só deixa eu fazer... Vou inscrever você aqui. Deixa eu só fazer primeiro aqui a pergunta que a Vera Regina colocou aqui no nosso chat. A Vera perguntou assim, professores, bom dia. Eu gostaria de perguntar, como aparece a relação existente entre escola e ideologia? E como a escola aparece como reprodutora dos interesses da classe dominante?
Zaca, quer responder essa? Eu vou responder. Nós temos uma contrarreforma do ensino médio, né? Veja, o ensino médio, a Constituição de 88, que foi uma Constituição debatida, com muita participação dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos, das instituições científicas, colocam lá na Constituição que o ensino médio é parte fundamental da educação básica, isto é, aquela que dá a base para entender o mundo da sociedade e o mundo das coisas, né? E, portanto, o ensino médio deveria ter um corpo de disciplinas, classicamente, que são, para entender a sociedade, a história, a sociologia, a filosofia, a geografia, a arte, a cultura, enfim. E para entender o mundo das coisas, a biologia, a química, a física, a matemática, obviamente, etc, etc. Quando você faz uma contrarreforma ou uma reforma que foi após 2016, que diz o seguinte, você agora não vai precisar fazer a escolha de todo o ensino básico. Você vai escolher um itinerário. Se você vai se conduzir para as ciências da natureza, você vai para as linguagens, você vai para a matemática, você vai para as ciências humanas ou sociais, etc, etc. E depois vem as bases nacionais curriculares, bases curriculares nacionais, né? Que diz o seguinte, ao longo do currículo do ensino médio, você tem a carga plena de língua portuguesa, inglês e matemática. As demais disciplinas vão sendo diluídas, umas desaparecendo, como o ensino de espanhol, o ensino de francês, minimizando, etc, etc. Isto é, com isto você está acabando com a compreensão do que é uma educação básica e que eu costumo dizer que permite a cada jovem disputar a dupla cidadania, que é um conceito que a gente até pode discutir depois, mas seja a cidadania política para isso que a gente estava falando aqui, para não entrar comprando as ideias dominantes como se fossem as ideias que favorecem a todos. E, por outro lado, você ter uma base para poder disputar, numa sociedade capitalista, você disputa os empregos de melhor remuneração, a gente fala de melhor valor agregado. Então, para quem é esta contra-reforma do ensino médio? É para os 80%, 85% das crianças e jovens, né, que estão no ensino público. Porque as escolas da elite, aqui, o Santo Inácio, o Santo Agostinho, e mesmo escolas tipo o Andrews, etc., elas vão até poder dizer, olha, nós vamos ajustar isso, mas não vão diminuir as aulas de história, geografia, porque senão os alunos deles não vão competir com aquelas escolas de elite que mantêm isso. Então, este é um exemplo, né, de que o ministro não disse isso por maldade, que nem todos deveriam ir à universidade, só os mais competentes. Ora, se você dá um curso de nível médio para 85% da população, que é um ensino médio de informação científica, não estou dizendo nem de qualidade do ponto de vista da análise social, mas do ponto de vista de disputar isto para ir à universidade, você elimina 85% ou 80% da universidade. Então, quem é que vai para a universidade? Aqueles que puderam fazer uma escola pagando uma escola particular ou entrando no Instituto Federal ou no Pedro II, ou no Colégio de Aplicação, que são escolas de altíssima qualidade, ou melhores até que as escolas privadas. Isso está comprovado nos desempenhos do Enem, etc, etc. Então, esse é um exemplo, mas normalmente a gente
queria dizer, é uma maldade de classe. Não, o Lefebvre dizia num texto que não é uma maldade de classe, é a forma que a classe dominante pensa, é a forma que o ministro pensa, que os pobres, os filhos dos trabalhadores, não devem aspirar à universidade. Por quê? Porque vão gastar tempo e eles deveriam se treinar para o trabalho manual, para o trabalho servil, etc, etc. Eu acho que é tipicamente isto. E se quem fez a pergunta quiser, me manda um e-mail, e a gente pode, ou então depositar, tem vários textos que analisam essa questão. Eu mesmo fiz com a Maria Ciavata, com a Vânia, a professora Vânia, com a professora Marisa, fizemos os textos exatamente, de certa forma, explicando essa pergunta que foi feita. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte, que em todas as sociedades, o poder dominante tenta reproduzir as relações sociais dominantes. Se a gente vai lá na Idade Média, isso que o Zacarias estava trabalhando, né? De quem era a verdade? A verdade era a verdade revelada. Quem estava fora disso estava fora da vida. Então, aí se justificava que o servo e o escravo era natural serem servos e escravos. Mas foi a própria burguesia que superou isso. Só que a burguesia criou também a sua classe dominante, aquela que busca enriquecer, busca crescer, enfim, busca, através do trabalho dos outros, acumular. É mais complicado que isso, mas eu acho que o exemplo do ministro, que eu estava chamando, e da reforma do ensino médio, diz muito bem como se quer reproduzir a estrutura social brasileira. Poucos na universidade, poucos na renda, e que isso seja naturalizado. Ok. Olha, me permita um exemplo muito, muito simples. Eu vou dar dois probleminhas. Probleminhas de aritmética de escola infantil, né? O primeiro probleminha é esse. Maria foi à feira comprar arroz. Levou uma nota de R$50. O quilo de arroz custou R$26. Quanto a Maria trouxe de volta para casa? Tudo bem? Simples, probleminha. Probleminha número 2. João e Maria foram à cooperativa adquirir a cota de arroz que a coletividade produziu. A cota de arroz familiar que a coletividade destina a cada família. Eles voltaram com com 2 quilos, 3 quilos de arroz. E estão felizes comendo o seu arroz, a grega, etc, etc. Vejam bem, há duas formas aí de trabalhar as relações sociais, como o Gaudêncio estava falando. Quando a escola bota lá o seu probleminha, Maria foi à feira, comprou arroz e trouxe um troco para casa, ela está inculcando o quê? Ir à feira é trabalho de quem? Trabalho da Maria. Portanto, já tem aí uma visão machista de sociedade. 2, a Maria comprou arroz e trouxe um troco. Eu tenho uma economia monetarizada, uma economia em que, claramente, eu vou identificar o lucro, eu vou identificar exploração do trabalho, assalariamento, etc. E, sobretudo, eu estou naturalizando isso para a criancinha lá de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Quando essa criança chegar a 18 anos e agora um jovem de 20 e poucos anos, ele acha que é muito natural a mulher ir à feira, comprar, pagar, trazer um troco para casa. Então, isso é uma inculcação que as escolas acabam repetindo. Chamo a atenção, no entanto, para coisas importantes. Um autor, por sinal, estudioso de Paulo Freire, chamado Henri Giroux, ele escreveu um livro chamado A Teoria da Resistência. Nesse livro, A Teoria da Resistência, o Giroux diz o seguinte: a escola reproduz a ideologia dominante, porém, ela não a reproduz 100%, porque há forma de resistência na sala de aula. E aí ele vai enumerar várias, ele vai dar vários exemplos.
A indisciplina individual, ela pode ser uma falta de educação mesmo do aluno, mas também pode ser uma forma de resistência. A resistência que as crianças fazem, eu gosto muito dessa história que eu ouvi uma vez, da escolinha infantil. A professora passa o final de semana preparando as suas aulas, e aí, coitada, chega na segunda-feira, acorda de madrugada, pega o trem do ramal de Inhuaíba, cheia de papel pardo, com a bolsa cheia de trabalhos que ela preparou no final de semana. Quando ela chega em sala de aula, ela vai fazer a rodinha. Olha, gente, hoje a tia tem muitas novidades, tem muita coisa bonita aqui. Vamos fazer a rodinha para papapá. Faz a rodinha, aí alguém levanta a mão. Ô, tia, a senhora viu o jogo do Flamengo ontem? O Flamengo ganhou ou perdeu, sei lá. Aí a conversa passa a ser o jogo do Flamengo. Não é mais o que a tia está providenciando, tinha preparado para aquela aula. Finalmente a tia consegue controlar aquilo, alguém levanta o braço. Tia, eu posso ir ao banheiro? Não, agora não. Tia, eu estou apertado, tem que ir ao banheiro. Aí todos riem e torcem pelo amiguinho. Tia, deixa ele ir ao banheiro. Aí o Joãozinho sai, vai ao banheiro. Quando ele está saindo, dois levantam a mão. Tia, eu também quero ir ao banheiro. Não, vocês não vão, só vão quando ele fala. Não, a gente quer ir com ele porque a gente é amigo. Enfim, quando a tia efetivamente começa a aula, metade do tempo já foi gasto com a reação dela, ou a tentativa dela de reagir, fazer aquele grupo, na verdade, ter um controle, ter uma atenção para a atividade pedagógica. Então, veja, a escola reprodutivista, sim. A sua primeira tendência, o seu primeiro gene é o gene reprodutivista. Ela é 100% reprodutivista? Não. A forma de resistir na escola, nos próprios cursos de pedagogia ou de licenciatura da UERJ, há formas que vocês nem imaginam que são formas de resistência. Tipo, professor, olha, o texto está muito grande, o texto eu não entendi. O senhor não pode dar texto tão grande, tenta dar um textinho mais rápido. E aí começam, então, várias formas de resistência que acabam não sendo efetivamente aquelas que o professor queria implementar na sala de aula. Então, a pergunta, a escola é reprodutivista? Sim e não. A dialética das relações sociais que se dão no interior da escola impedem que ela seja 100% reprodutivista. Segunda coisa, como é que ela atua de forma reprodutivista? Indo agora de uma maneira bem concreta. A escola, por exemplo, não admite análise de uma letra de um funk de raiz. Aquele funk binário, aquele funk bem primário, que foi desenvolvido nos presídios, etc. A escola abomina aquilo. Ela prefere um Vinícius Moraes, prefere um Chico Buarque, etc., etc. Por quê? Porque ela não vai primar a cultura dominada. Ela vai primar a cultura dominante. Então, o que é dominante? É o que está nas boates da Zona Sul. É o que está nos teatros do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o funk fica marginalizado, não só porque é de origem popular, mas porque a classe dominante não aceita. Então, o professor, na sala de aula, se ele é um professor alienado, se ele não percebe a força que a escola está fazendo para imprimir um modo de vida que ela quer, que ela, a classe dominante, quer, esse professor acaba, lamentavelmente, fazendo o jogo da classe dominante. Não sei se eu explico, não sei se eu me fiz entender. Quem é que tinha feito a pergunta? Foi a... Quem fez a pergunta? Alô? Vou dar uma... Foi a Vera que fez aqui no chat. Ficou claro, Vera? Vera, se estiver presente, diz alô pra gente. Começou a sessão espírita. Começou, mas o microfone dela está desligado. Deve ser. Bem, tá claro, a Carla pediu para fazer uma pergunta também. Carla, pode fazer agora. A Vera respondeu agora no chat. Sim, voltou lá. Oi, bom dia. A minha pergunta é para eu tentar entender se o meu raciocínio... Liga o vídeo, Carla, por favor. Eu tô tão feia, professor.
Que nada, você não pode ser feia. Acabei de acordar, tô com... Esse negócio de ser feia é ideologia de classe dominante, que estabelece um padrão de feio, de bonito, de magro, gordinho, etc., que a Nem gente, pentei o então, cabelo, tô se com a cara inchada. submete... Escuta, hein, Carla? A gente acaba submetendo aos interesses de venda da classe dominante. É a compra da coloração para o cabelo, é a maquiagem e tal, como se, né, a gente naturalmente não fosse bonito. A gente é naturalmente bonito. Não tem gente feia. Não tem gente feia. Tá? Então, sinta-se muito bonita hoje. Obrigada. A minha dúvida, na verdade, é para tentar entender a avaliação, para saber se eu estou no raciocínio certo. O que eu pensei da avaliação? Falar sobre um acontecimento recente no campo da educação no Brasil. Algo que me chamou muita atenção foi o corte da verba para o ensino superior, que teve toda aquela confusão, todas aquelas greves e tal. Eu queria entender se eu posso usar esse tema, né, que aconteceu, falar sobre isso e usar a ideologia, que para mim foi uma ideologia que foi colocada em torno da Universidade Superior, e uma alienação que foi construída em todas as pessoas que estavam tendo uma visão ruim da universidade. A minha dúvida é se essa alienação eu posso considerar que ela foi social, econômica e intelectual. Se eu posso colocar que houve 3 tipos de alienações quando falaram desse corte de verba e começaram a falar. O que eu entendi? Houve uma alienação social. As pessoas começaram a acreditar que na faculdade tinha balbúrdia, tinha uso de drogas. Houve uma alienação econômica, que as pessoas começaram a acreditar que o dinheiro da universidade estava sendo gasto e não era para ter sido gasto aquele dinheiro com a universidade. E houve também a alienação intelectual, pelo que eu entendi. Porque começaram a acreditar que não havia pessoas realmente inteligentes na faculdade estudando, e sim fazendo balbúrdia. Aí eu queria saber se no meu trabalho, na minha prova, eu posso colocar isso, que esses 2 conceitos de ideologia e avaliação, e alienação, e se realmente houve essas 3 alienações, ou se foi uma só e eu estou me confundindo. Entendeu? Tá claro. Roberto Gaudêncio? Eu acho que é um bom caminho. Acho que é um bom caminho. É um bom caminho. Talvez você pudesse aprofundar um pouco a alienação intelectual. Voltar um pouquinho no texto. Acho que dá para fazer essa aproximação, sem dúvida. E com bastante... Assim eu penso. Não sei se o Zacarias ou o Roberto pensam assim. Por mim está bem. Por mim está bem. Não, por mim está ótimo. Por mim está ótimo. Acho que você está montando um bom trabalho. Acho que é por aí mesmo. Você pegou um bom exemplo, né, de falsa consciência, né? Ou até de imposição de uma visão ideologizada, né? A ideia de que a universidade é uma balbúrdia, de que nada de produtivo é produzido lá, principalmente nos cursos de ciências sociais, ciências humanas, né? E de que, né, o dinheiro poderia ser gasto de uma melhor forma. Isso é claramente uma visão ideologizada. Isso tem um objetivo, um direcionamento político muito claro, né? Eu lembro, por exemplo, a frase do ex-ministro da Educação, né, do Weintraub, quando falou que não tinha que ter filosofia na universidade pública, né? Quem quiser estudar filosofia, que pague um curso privado de filosofia e vai estudar filosofia, né? Então, isso está dentro muito do que o Zacarias e o Gaudêncio colocou, né? Ou seja, a ideia de que um determinado conhecimento, né, no caso específico da fala da filosofia, não tem que fazer parte da formação dos cidadãos. É só para aqueles que podem pagar, como se fosse um adereço, né? Um a mais, um plus, né? Isso não é o básico que você tem que saber. Então, tira a filosofia, né? Não vamos discutir questão de gênero na escola, né? Que na visão de alguns vão mudar o sexo das crianças, etc. E tal. Não vamos discutir gênero, não vamos discutir sexualidade. Isso não é importante para saber, né? Eu até brinquei aí numa das aulas gravadas, né? Uma fala que o Bolsonaro disse, né? O que a criança tem que aprender na escola é ler, escrever, as 4 operações matemáticas e consertar uma geladeira, né? Ele falou isso, presidente da República. Então, na cabeça deles, conhecimentos que o povo tem que ter acesso é isso.
consertar uma geladeira, somar, diminuir, né? Assinar o próprio nome, tá bom. Isso é uma visão de educação. Isso é uma visão ideológica de educação, né? E se isso se impõe, e obviamente tenta se impor isso, né? E tenta se utilizar, para usar os termos que o Zacarias usou respondendo a outra pergunta, né? Se tenta impor isso utilizando a escola como um mecanismo de reprodução disso, né? A escola dominada por esse tipo de ideologia, ela vai tentar impor a todos isso, uma reprodução de que existem conhecimentos que valem, outros que não valem, portanto, esses que nós já previamente apuramos que não valem, nós vamos retirar ele de discussão, isso não é para vocês saberem, vocês não têm que ter acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento é só para quem pode pagar, né? Isso tenta se impor. E, obviamente, isso vai gerar conflitos. Porque eu, como professor em sala de aula, não deixarei de abordar questões de gênero. Não deixarei de abordar filosofia de diversas formas diferentes. Não deixarei de abordar a minha opinião, inclusive, sobre as políticas educacionais deste ou de qualquer governo. Eu concordando ou eu discordando, né? Então, perceba aí a tensão que se dá. Quando eu como professor, ou eu como aluno, passo a questionar isso, né? Passo a me colocar criticamente, posso até concordar, mas concordar com profundidade, não simplesmente reproduzir, né? A gente cai nisso que o Zacarias falou da teoria da... Como é que é, Zacarias? Da teoria da resistência, né? Teoria da resistência. Ou seja, eu passo a não simplesmente reproduzir as coisas. Então, eu entro num processo de desalienação. Eu não estou mais alienado porque eu não estou simplesmente reproduzindo aquilo que me vem como estímulo. Eu passo a refletir sobre ele, tentar compreendê-lo, né? E aí, de novo, lá na frase do Marx, eu não estou mais na superfície, eu estou indo mais profundo, eu estou tentando compreender criticamente essas relações nas quais eu estou inserido, né? Eu, como profissional da educação, estou inserido dentro dessas relações sociais do campo da educação, né? Eu deixo de estar alienado e eu passo a entender criticamente essa realidade. E aí sim, a partir daí eu posso me posicionar de maneira consciente. A consciência, que é o contrário da alienação. Eu passo a ter consciência no que eu estou inserido. Então, portanto, né, agora sim, eu posso me posicionar conscientemente se eu concordo ou se discordo de alguma coisa. Se você não tem consciência das relações, dos processos que você é inserido na sociedade e você é inserido neles, independente da sua vontade, né? Nós somos inseridos na sociedade, nós somos inseridos no mercado de trabalho, nós somos inseridos numa gama muito variada de relações sociais, independente da nossa vontade, né? Se eu simplesmente sou inserido nisso e vou conforme a maré me leva, você está alienado. Se você passa a se aprofundar, conhecer a realidade que você está inserido, esses diversos tipos de relações sociais que você está inserido, você passa a ter uma participação consciente nessa sociedade, uma participação consciente nessas relações que você, né, participa de maneira involuntária. Você sai do estágio de alienação e você entra no estágio de consciência. Para que lado você vai, né? Se você concorda, discorda, se está em cima, embaixo, esquerda, direita, aí parte do teu, né? Daquilo que você defende, daquilo que você acredita, né? Mas você sai desse estágio de alienação e entra num estágio de consciência crítica, que é geralmente o que aqueles que impõem as ideologias não querem, né? Que as pessoas tenham consciência crítica própria. E o problema, Roberto, é que a ideologia, ela finge harmonia, como você falou. E quando você entra na consciência, você entra no conflito. Porque aconteceu isso comigo de uma forma muito clara, porque eu estava estudando na UERJ, muito incomodada com aquela confusão toda que estava tendo nas mídias, e estava tendo manifestação na cidade, eu trabalho na cidade. Então, no meu trabalho, a diretoria criticando muito aquelas pessoas que estavam lá fora, e eu com vontade de estar lá fora também, sem poder dizer que eu queria estar no meio do que eles estavam criticando. Se eu falasse isso, acho que eu até perderia meu emprego. No meu Facebook, eu vendo meus amigos que fizeram outra faculdade comigo, que foi particular, criticando as universidades públicas, e eu sabendo que, no fundo, eles eram loucos para fazer uma universidade pública também,
porque eu conhecia eles, estudei com eles em outra faculdade, e a minha mãe, que ficou meio louca, porque saiu uma matéria na televisão que estavam produzindo drogas nas universidades, não sei aonde, acho que não era nem aqui no Rio de Janeiro, e minha mãe cismou que era para eu tomar cuidado que estava tendo droga dentro da UERJ. Minha mãe cismou e ficou cuidado que se lá na UERJ oferecerem drogas, que eu sei que tem drogas lá, que eu vi na televisão, que estão produzindo drogas lá dentro. Eu falei, mãe, droga está produzindo na favela, lá na Boca de Fumo, não é dentro da UERJ. E a minha mãe ficou bem enlouquecida com isso. Eu sabia que a minha mãe estava maluca, que os meus chefes estavam malucos e que os meus colegas de Facebook estavam malucos. Então, eu não estava alienada e estava gerando um conflito muito grande entre eu e a minha família, os meus colegas de trabalho. Isso é muito complicado, isso me chamou muita atenção. Por isso que eu quero falar sobre o trabalho. Você tem razão. Se a gente bobear, a gente tira sangue um do outro, né? As guerras, em parte, são o resultado disso aí. Eu quero te dar parabéns. Você está num estágio já bem avançado de consciência. Obrigada. Na obra do Paulo Freire, ele estabelece 3 estágios. O primeiro é um estágio mítico. Ele chama de inconsciência. É quando a gente acredita que o raio caiu por vontade de Deus, que a chuva é vontade divina ou vontade de um Deus qualquer que ele seja. Isso é uma consciência mítica. Eu acredito nas coisas como elas são, como elas me aparecem. Um segundo estágio, que me parece que você já está bem adiantada nele, é um estágio de transição entre essa ideia mítica e a consciência crítica, que é o terceiro estágio. Nesse estágio que você está, que o Paulo Freire chama de transitividade, você começa a olhar as coisas na sua essência e não na aparência, e não apenas no que te dizem. No terceiro estágio, você já está dominando as questões. Você já não cai na lábia de qualquer pessoa. Você já não se abre para qualquer ideologia. Você criou uma série de defesas ideológicas de forma que você pensa pela sua própria cabeça. É uma orientação para o seu trabalho. Você poderia, e eu acho que ficaria um trabalho ótimo para uma avaliação 10, né? Se você começasse a desenvolvê-lo pelos conceitos. O que é ideologia? O que é alienação? Quando você desenvolver essa primeira parte, dizendo o que é uma e o que é outra, uma segunda parte seria o seu julgamento. Você concorda que ideologia seja o que a Marilene Chauí está dizendo? Você concorda que ideologia seja o que o fulano disse? Então, aí você emite o seu ponto de vista. E a terceira parte e última do seu trabalho seria uma aplicação desse conceito, do conceito que você apurou, né, que você desenvolveu na segunda parte, e aí você faz a leitura da realidade. Olha, estão falando isso da universidade. Porém, ideologicamente, isso atende a interesse tal, atende a outro interesse. Na minha opinião, isso é assim assado. Então, aí você vai se posicionando metodologicamente diante das questões da realidade concreta. Fica claro para você, Carla? Ficou perfeito, professor. Muito obrigada. Ficou perfeito. Ótimo. Então, beleza. Vamos seguir aqui. A Cláudia Amorim pediu para fazer uma consideração. Por favor, Cláudia, pode abrir seu microfone e falar. Olha só, eu estava com ideia de falar sobre a representação política, histórica e social da votação da Fundeb para a educação em relação à educação básica, que foi recentemente votada, a imposição do governo do Bolsonaro, do poder dele em relação a não permitir esse recurso, não liberar, e a representatividade do Congresso e do Senado, dos próprios professores, a grande luta de classes em relação à aprovação desse fundo e de todo o financiamento que é feito, que é a sobra dos estados mais produtores, em que beneficiam aqueles menos
produtores, numa relação assim de mais-valia, que foi o que eu entendi, que eu poderia relacionar com o texto, entendeu? Eu queria saber se que essa minha ideia poderia ser aproveitada nessa avaliação. Ou se está muito errado falar sobre o Fundeb, sobre a aprovação do Fundeb. Não, o Fundeb é importantíssimo falar. Não sei se o Gaudêncio ou o Roberto querem falar alguma coisa antes de mim. Mas eu estou com a ideia de fazer sobre a ideologia e falar dessas relações dos textos baseado na aprovação da Fundeb agora recentemente. Foi que me veio como luz para minha inspiração. Ok, Cláudia. Vou começar a dar um espetáculo, depois Roberto e Gaudêncio complementam. A mesma orientação que eu dei para a Carla, eu vou dar para você. Olha, eu não entendi a pergunta porque a minha internet está... Sim. Eu acho que a partir do momento que eu for explicando para ela, você vai compreender o que ela perguntou. Eu não entendi a pergunta porque está... Você está... Sim. Ela está perguntando se ela pode trabalhar o Fundeb e as questões agora, né, que implicaram em tentativa de acabar com o Fundeb, reduzir o Fundeb, etc. Não é isso, Cláudia? Então, o que eu estava dizendo para a Cláudia? Primeiro, o que é o Fundeb? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é uma política pública. A sociedade lutou para que tivesse esse financiamento. Ele surge da forma tal qual ele existe lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele somente fez até o ensino fundamental. Ele, na cabeça dele, na cabeça do governo dele, não precisava financiar o ensino médio. Quando o governo Lula assume o poder, o governo Lula percebe que o Fundeb não pode ser apenas para o ensino fundamental, porque a Lei de Diretrizes e Bases, essa última que a gente tem de 96, pela primeira vez ela unificou o sistema de ensino, da educação infantil ao ensino médio. Na verdade, ela tratou isso como uma coisa só, porque antes era tudo separado. Ensino infantil, agora ensino fundamental, agora ensino médio. Então, a LDB de 96 articulou isso tudo como sendo indissociáveis. Ora, se é verdade essa indissociabilidade, também é verdade que o financiamento deve ser para toda a educação básica. Então, o Lula fez a alteração de Fundef para Fundeb. Tá claro? Se eu fosse você, o que eu faria? Da mesma maneira que eu falei para a Carla, na primeira parte do seu trabalho, você falaria sobre o Fundeb, por que é importante o Estado financiar a educação básica. Só um parêntese. O Brasil tem hoje tem mais de 50 milhões de crianças e jovens matriculados na educação básica. E aí se coloca a grande questão: quem é que vai financiar isso? Manter esse pessoal, esses milhões de jovens, de crianças e jovens na escola, isso custa dinheiro. Começa aí uma disputa. Iniciativa privada de um lado e iniciativa pública do outro. A sociedade brasileira, até o presente, ela está fazendo força para que esse financiamento seja público, feito pelo Estado. Está claro? Mas o próprio Estado está abrindo brechas para a grande entrada da iniciativa privada. Imagina, se a iniciativa privada entrar aí, ela está entrando num campo que tem milhões de dinheiro, milhões de reais nas mãos do Estado. Se ela dividir isso ou abocanhar tudo para ela, imagine o enriquecimento dos donos de escolas. Está claro? Imagina como é que nós, sociedade, vamos ter que nos organizar para pagar as mensalidades que eles vão cobrar. Então, a sociedade brasileira hoje luta para que o financiamento da educação brasileira seja público. E o dinheiro que é destinado à educação, ele vai se concentrar nesse Fundeb.
onde claramente grande parte é para o financiamento do salário de professores. Ninguém, nenhum estado, nenhum município pode pagar abaixo do salário mínimo docente nacional. Então, o Fundeb complementa. Quando o estado ou o município não tem dinheiro para pagar, o Fundeb entra financiando isso aí. E quando não há necessidade de pagar salário, há necessidade sempre de qualificação do professorado. O Fundeb vai financiar cursos de aperfeiçoamento para nós todos. Então, nessa primeira parte do seu trabalho, você falaria isso. Qual é a importância do Fundeb? Numa segunda parte, você começa a mostrar a tensão. Por que que uns querem o fim do Fundeb? Por que que uns não querem que o Fundeb tenha tanto dinheiro? Porque uns querem que a iniciativa privada também participe, também meta a mão nesse fundo. E na terceira parte você se posiciona. Olha, eu acho uma grande perversidade que o dinheiro da sociedade fique nas mãos dos particulares, né? Que a gente pague escola, que a gente pague a merenda, que a gente pague o transporte escolar. Enfim, você se posiciona desalienadamente. Você emite a sua opinião a partir de dados concretos que você analisou na primeira parte e na segunda parte. Fica Zacarias, claro, Cláudia? Oi. Entendi. A minha internet está bastante instável, mas deu agora para entender, no contexto da tua resposta, a questão. Eu sugeriria também, porque qual é o debate, né? O debate todo é onde é que você tira o dinheiro. Agora mesmo que queriam tirar do Fundeb, não sei quantos... Da Bolsa Família. Quem? Eles queriam da Bolsa Família, da renda do auxílio emergencial, eles queriam mexer nisso, né? Fazer essa tal da Renda Brasil que o Bolsonaro quer. Renda né? Brasil, Isso. Agora, veja o seguinte, se você pegar o orçamento deste ano, orçamento nacional, é de 3 trilhões e 800 bilhões. Você pode entrar lá no Tesouro. Destes 1 trilhão e 900 bilhões, a gente paga juro da dívida pública. Tem um debate enorme da Fatorelli, ali na UERJ a gente debateu, o Zacarias até coordenou um debate com ela, sobre a auditoria da dívida pública. Se fizesse uma auditoria da dívida pública e que nós tivéssemos que pagar só, como o Equador fez a auditoria, e o que ele devia aos bancos era 30%, nós sobraríamos para saúde, educação, etc., 1 trilhão e 300 bilhões para distribuir para todo esse lado. Mas há interesse nisso? Não, porque os bancos têm um poder enorme. Qual é a outra questão? Se você pega os 4 bancos do Brasil maiores, eles tiveram, o ano passado, um lucro de 81 bilhões. Digamos que o Zacarias seja um acionista desse banco. E ele vai tirar os dividendos dele lá. É um grande acionista, ele tem parte. E a parte dele são 500 milhões de reais. Ele vai e saca para comprar, sei lá, uma praia, etc, etc. Ele não vai pagar um tostão de imposto sobre isso. Agora, se o Roberto ganhar 5 mil reais, ele vai pagar 27% todo mês sobre isso. Então, no fundo, a briga, a Constituição, por exemplo, diz o seguinte, que devia se taxar as grandes fortunas. Tem vários projetos no Congresso para taxar as grandes fortunas. No Brasil, você tem 238 grandes fortunas, que tem de 2 bilhões a 120 bilhões, mas a média é de 10 bilhões para cima. Se você colocasse como o professor Pagnani, da Unicamp, está propondo taxar os ricos para resolver o problema da economia brasileira, economia não, da educação, saúde, etc., para um novo projeto do Brasil, se você taxasse, começasse a taxar
a 0,2 até 1,5, você teria grana para Fundeb, para o SUS, etc. Então, é isso que nós, quer dizer, no fundo, que estávamos discutindo no início. É uma sociedade em que os grupos da classe dominante, porque a classe dominante também compete entre ela. Então, eu acho que você poderia mostrar que não é falta de dinheiro que existe no Brasil, é de que o dinheiro que seria para educação, saúde, transporte, infraestrutura, moradia, que o Brasil tem uma loucura de falta de moradia, e subemprego, etc., não é um problema de falta de dinheiro, é um problema que ele é abocanhado, mais de 50% para pagar juros de uma dívida que é impagável e que ela é espúria, e, de fato, os mais ricos, os bilionários, não pagam imposto. Além disso, tem uma série de estudos, né, que mostram os grandes devedores do INSS, que se pagasse, teria uma grana enorme. Então, eu acho que, veja, cada questão que vocês estão levantando, você pode ir analisando, como o Zacarias deu uma sugestão muito boa, os conceitos de alienação, os conceitos de dominação, o interesse de poder assimétrico entre as classes, etc., etc. Eu acho que é excelente exercício. E também são exercícios que nós vamos fazendo por aproximação. Ok? Ok. Olha, eu acabei de publicar aí no chat um link. Será que vocês conseguem abrir o link? Abrindo o link, eu publiquei no chat. Você tem que mandar para todos, Zacarias. Roberto, entra aí você e tenta pegar. Para mim não está aparecendo. Todos não conseguem entrar no chat, não? Não, conseguimos, professor, mas não está aparecendo. Não está aparecendo? Bom, eu publiquei aí, em cima para reforçar a fala do Gaudêncio, o gráfico produzido pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Quando a gente vê esse gráfico, a gente vê... Zacarias, nós não estamos vendo. Ok. Porque não está aparecendo o chat. Ok. Eu vou falar muito rapidamente. Me manda no zap que eu posso. O Gaudêncio deu aí para nós, falou o total do PIB brasileiro, né, em trilhões de reais. Não é, Gaudêncio? Não, é do orçamento. Do orçamento. Então, o Brasil é um dos 10 países do mundo com o maior PIB, né? Para vocês terem uma ideia, tomando esse PIB em 100%, 45% dele é destinado aos credores do Brasil. Isso quer dizer que nós, brasileiros, vamos viver com um salário, com uma renda de 55%. Desses 55% que nos sobraram, eu vou tirar mais 20% para pagamento da Previdência Social. Quando eu estou falando em Previdência Social, por favor, eu não estou falando em pagamento de aposentadoria. Eu estou falando em hospitais, eu estou falando em toda a assistência social que é dada pelo governo e que, no meu entendimento, deveria ser até maior do que essa que existe. Uma outra parte, portanto, nós tínhamos 55%, nós estamos agora com 35%. Desses 35%, eu vou tirar 10% para transferir para estados e municípios, sobretudo transferir para municípios que têm 5 mil habitantes, que não é capaz de gerar uma renda sequer para pagar o salário dos funcionários da prefeitura desse pequeno e pobre município. Então, dos 35% que a gente tinha, ficaram só 25%. Esses 25% com os quais a gente vai viver, eu vou ter que transferir para o Legislativo, vou ter que transferir para o Judiciário, vou ter que transferir para a Justiça, para a Segurança Pública, para Relações Exteriores, para a Defesa, para o Exército, para a Cultura, para Direito de Cidadania, para o Urbanismo, claro, para a Educação. Então, do orçamento todo, o governo brasileiro só transfere, segundo a Auditoria da Dívida Cidadã, 3,73% de toda a arrecadação, de todo o PIB brasileiro.
traduzindo isso em miúdos, é como se nós devêssemos ao banco. Nós ganhamos o nosso salário, eu pago 45% do cheque especial, eu vou pagar do meu plano de aposentadoria e plano de saúde 21%, eu vou transferir para os meus parentes que estão em alguma região brasileira, transferir 10%, portanto, eu vou viver com 35%, tendo que me educar, tendo que pagar passagem para ir para o trabalho, tenho que pagar a minha saúde, eu tenho que pagar as festinhas em que eu vou, os amigos ocultos, etc, etc. Ou seja, o que está matando a sociedade brasileira não é a previdência, não é o salário mínimo. O que está matando a sociedade brasileira são esses juros e amortizações da dívida de 45% ao ano que nós mandamos para fora. Tá? Então, gente, veja, né, o que o Gaudêncio está dizendo e está dito na nossa questão, quando a gente vai falar sobre o Fundeb, é que se não há mais dinheiro, é porque os agiotas internacionais estão sugando o nosso sangue de canudinho. A gente poderia ter uma vida muito melhor se a gente não estivesse nessa dependência aos agiotas internacionais. Então, o que é preciso fazer para a gente sair disso? O Equador fez uma auditoria. O Equador diminuiu em mais de 30% a sua dívida. A Grécia, da mesma maneira. Se eu continuar investindo nas universidades, na pesquisa das universidades, eu vou diminuir a quantidade de royalties que eu pago de como é que chama? De uso do remédio aqui no Brasil. A máquina que eu uso, que é fabricada pela Volkswagen, se ela fosse desenvolvida, fabricada no Brasil, esse dinheirinho ficava aqui, não ia tanto dinheiro para a sede da Volkswagen na Alemanha. Então, quando o governo coloca as universidades nessa situação de balbúrdia, quando ele não quer financiar, ele está dizendo claramente que ele prefere que a gente não desenvolva tantos produtos, tantas patentes, tantas coisas internamente. Ele quer, de certa maneira, transformar o Brasil numa grande fazenda dos exploradores internacionais. Então, a questão do Fundeb, ela é uma questão muito ampla, ela envolve muita coisa. E agora, ultimamente, o avanço da iniciativa privada sobre a educação pública. Então, quando o Gaudêncio está lembrando bem, quando o ministro diz que a universidade não é para qualquer um, a universidade é para quem quer pagar, para quem pode pagar, ele está dizendo claramente isso. Eu quero que a iniciativa privada prevaleça no campo da educação brasileira. Quando o ministro deixa que uma Croton Anhanguera domine vários municípios brasileiros, indicando secretário de educação, vendendo livros, vendendo programas educativos, que nem a Fundação Roberto Marinho faz, ou o Instituto Ayrton Senna, o governo está dizendo claramente: eu não preciso que as universidades desenvolvam isso gratuitamente para nós. Eu prefiro comprar, enriquecer a Fundação Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, a instituição Croton Anhanguera, do que ficar financiando esses preguiçosos que querem sempre, eternamente, mamar nas tetas do Estado. Isso é uma questão, uma postura ideológica dele. Não é uma postura nacional. Ele não pretende que o Brasil seja para nossa felicidade, mas sim para a exploração do capital externo da iniciativa privada. Roberto. Okay, Zacarias, a gente já são 15 para meio-dia, né? Tem uma pergunta da Roberta. Tem uma questão no chat da Vera, no chat tem uma pergunta. Você viu? Tá, mas fala, Roberto. Então, primeiro eu queria responder aqui uma dúvida que eu acho que é geral. A Natália fez aqui para mim no privado, mas acho que deve ser de algumas perguntas mais técnicas sobre a nossa primeira avaliação, não é? A nossa primeira avaliação, hoje é o dia da gente discutir ela, né? A data de entrega dela no dia 19 de outubro, tá? Ou seja, daqui a 2 segundas-feiras. Por quê? Porque semana que vem, a segunda-feira é feriado, né? 12 de outubro
Dia das Crianças, não é feriado por causa das crianças, né? Nossa Senhora Aparecida, mas é Dia das Crianças. Então, portanto, na segunda-feira que vem, dia 12, não tem aula, tá? Então, o próximo encontro marcado lá na nossa AVA é na segunda-feira, dia 19 de outubro. Então, marcamos para vocês entregarem os trabalhos no dia 19. A AVA tem, se eu não me engano, mas ela tem um método lá que você pode subir, né, upar um arquivo de Word. Então, você faz o seu trabalhinho no Word, coloque lá na AVA até o dia 19. Quem for terminando antes, pode ir colocando antes, sem problema nenhum, tá, gente? Mas até o dia 19, por favor, coloquem seus trabalhos lá na nossa avaliação número 1. O que é a nossa avaliação número 1? Né? A nossa avaliação número 1 é um texto dissertativo de 2 laudas, tá? Muito simples, na qual vocês vão escrever sobre o quê? Vocês vão escolher, né, um fato, um acontecimento do campo da educação no Brasil que seja recente, né? Alguns, inclusive, aqui foram abordados aqui na fala, tanto dos professores quanto dos alunos. E aí eu quero que vocês analisem esse fato utilizando 2 conceitos que estão nos 2 textos que a gente indicou para vocês como leitura obrigatória e que abordamos também nos nossos encontros, tá? Então, os 2 conceitos que vocês vão usar também são da escolha de vocês. Então, vocês vão escolher um fato da educação brasileira, recente, vão escolher 2 conceitos que vocês acham que podem trabalhar a partir, né, desse acontecimento que vocês vão analisar e vão fazer um texto, no máximo, 2 laudas, perfeito? É isso que tem que ser feito. O trabalho, a gente gostaria que o trabalho fosse em grupo, tá, de 6 pessoas, porque senão ficam muitos trabalhos para a gente corrigir, né? Já percebi pela fala de algumas alunas que já tem gente fazendo trabalho individualmente, né? Não é recomendado, porque nós temos 47 pessoas nesta turma, mas 47 pessoas na turma da noite. Se a gente somar isso aí, são 100 trabalhos para a gente corrigir o Zacarias Gaudêncio. Demora um tempo, né? Mas, enfim, se não tiver jeito, a pessoa quiser entregar individual, tudo bem. Aceitamos. Mas, por favor, se puder ser em grupo, tá? Grupos de 6 pessoas. Professor, necessariamente 6 pessoas ou até 6 pessoas? De preferência, 6 pessoas, Natália. Se for 5, tudo bem, 4. Também não seremos, né, muito caxias nisso. Mas, se puder ser 6 pessoas, agradecemos. Fala, Gaudêncio. Roberto, eu acho também que é o seguinte, aquelas pessoas que têm já, como hoje, encaminhado o seu trabalho individual, elas podem fazer em grupo e esse tema trabalhá-lo no trabalho final, que é individual. Não é isso? Não. Eu acho que poderia ser uma ideia, não? Deu para ouvir? Deu para ouvir, sim, Gaudêncio. Pode. Por mim não tem nenhum problema, não. Eu também gosto da ideia. Porque aí a pessoa faria agora em grupo, mas ela iria aprofundando ao longo do semestre e complementaria lá no fim. Eu acho que... Agora você sabe imitar o seu osso. E você? Sim. Você conseguir brincar com a areia? Tudo bem. Estão surgindo algumas questões aqui no chat. Tem aqui uma questão da Vera Regina. Vera Regina está presente ainda? Alô, Vera? Tá sim. Cadê a Vera? Aqui. Tem algumas questões aqui, tá certo. Passar que são bem rápidas. Vera, de novo, você são espírita. Vamos nos dar as mãos e vamos ver se você está presente. Alô, Vera? Está sim, ela falou no chat que está de olho. Tá bom. Baixou o santo da Vera. Então vamos lá, Vera. Alguns espíritos aqui só se comunicam escritos. É psicografado o negócio. A Vera, coitada, está dizendo aqui que está na sua primeira universidade, já numa idade avançada, né? 57 anos, como ela revela. E está sentindo muito preconceito dentro da própria universidade com o fato de ela estar nessa idade fazendo faculdade. Vera, isso é uma questão ideológica também. Tem alguém aí que está interessado em que você fique em casa,
para abrir espaço de trabalho para mais jovens. É uma negação, é uma forçação de barra para te levar à improdutividade. Isso é um problema que os estados hoje têm que resolver. O Roberto desenvolveu uma bela tese de doutorado falando da revolução científico-tecnológica, dizendo que hoje a digitalização da produção em geral, da nossa vida, está retirando muita gente do trabalho, está deixando um trabalho morto, um trabalho feito por máquinas, por robôs, etc., privilegiando esse trabalho morto, ao invés de privilegiar o nosso trabalho vivo. Alguns países estão preocupados. Alguns países já querem garantir uma renda básica para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Outros países, tais como o Canadá, e especialmente a China, estão muito preocupados com as pessoas que estão vivendo 80, 90 anos perfeitamente ativas, fazendo ginástica, dançando, sendo produtivas. Já a velhice hoje não é como há 60, 100 anos atrás. Eu, por exemplo, já sou uma pessoa de terceira idade, vocês podem ver, meu cabelo branco não é um charme, é pura velhice, mas eu me sinto hoje um jovem comparado à pessoa que tinha a minha idade há 50 anos atrás. Então, não há nenhum demérito em que eu comece uma faculdade aos 60, 70 anos de idade. O que a sociedade precisa, e nós precisamos enquanto sociedade, é pressionar por novas políticas que permitam a quantidade de idosos no mundo produtivo. O Humberto Eco, no livrinho que ele escreveu, além do Nome da Rosa e de outros livros lindos que ele escreveu um Como Fazer uma Tese. E nisso ele disse, olha, é incrível que nas áreas de humanas as pessoas cheguem com mais idade do que nas engenharias, do que na medicina ou em outras ciências mais objetivas. E ele mesmo responde, isso é um fenômeno interessante. As pessoas vão mais velhas para a pedagogia, ou mais velhas para a história, porque estão mais amadurecidas. Um professor de 57 anos, ele vai pensar de forma desalienada, de forma mais concreta, melhor do que um jovem de 25 anos de idade que praticamente vai atuar de uma forma mecânica conforme a determinação da direção da escola. Então, a gente não pode cair nessas armadilhas, tá, Vera? A gente tem que entender e fazer força contra as determinações das classes dominantes. Elas não querem velhos. O presidente Bolsonaro está feliz da vida com a quantidade de mortes de idosos, porque será menor a despesa das aposentadorias. Olha, isso é um crime. Um governo que pensa na sua sociedade, ele tem que pensar políticas que garantam com qualidade a vida de todas as pessoas que habitam aquele território. E o Brasil é um país rico. Se o Brasil fosse administrado segundo, a nossa busca de felicidade, nós estaríamos efetivamente muito melhores. Entendeu, Vera? Então, não desista. Faça a sua pedagogia, daqui a pouco faça o seu mestrado, faça o seu doutorado, conclua com 80 anos, mas conclua o teu doutorado. Vai em frente. Tem todo o meu apoio. Zacarias, eu queria acrescentar um pequeno detalhe nisso, porque a Vera, na questão, coloca que ela trabalhou todo o tempo até agora. Isso. E tem um dado, eu acho que também é um erro pensar que a universidade é só para entrar no mercado de trabalho. Claro. Essa é uma visão reduzida também, Evidentemente que existe a preocupação, e também, como o Zacarias diz, por que não alguém querer trocar de profissão aos 57 anos, como a Vera? Então, eu acho que é uma questão importante, como o Zacarias coloca, que é um direito de cada um buscar a universidade.
não há na Constituição que diga é proibido a partir de tal idade frequentar a universidade, né? Então, eu acho que a Vera, você está super correta em buscar o conhecimento, nem que seja por aquilo que você diz aí, para entender que no processo de trabalho que você estava incluída, estava lá alienada disso, né? Olha que conclusão importante que você está fazendo. E isso não é uma penitência, porque isso pode ajudar outros a serem desalienados, né? Então, também eu incentivo muito as pessoas a que puderem, façam a universidade. Tem ou cursos outros, enfim, mas o preconceito está ligado à disputa e aos processos de alienação, etc., como estávamos analisando anteriormente. Eu também, professor. Eu também estou no meu segundo curso. Eu fiz odontologia na UERJ em 87, trabalhei por 17 anos e mudei depois, fiz o reingresso para pedagogia. Eu quis mudar de área e estou estudando por 52 anos e tenho muita vontade de prosseguir até o final dos meus anos de vida. Parabéns. Tamo junto, Claudinha. Tamo junto. Vamos nessa. Não para, não. Agora, Roberto, nós temos aí uma questão de ordem técnica, né? Nós estamos em cima do nosso horário. A Sani está entrando agora, mas precisamos de ir encerrando, né, Roberto? Né, Gaudêncio? Precisamos ir encerrando. Então, eu gostaria de já questionar as alunas se há mais alguma dúvida em relação à entrega do trabalho. O momento é agora. Olá. Boa tarde. Boa tarde, Sani. Por favor, é a Alana. Sani, quem está falando aí? A Alana? Isso. Qual a pergunta? Qual a questão? Você pode esclarecer, por favor, então, como que ficou aí a mudança do trabalho? Ele pode ser feito em grupo e o próximo trabalho individual? Roberto, explica para ela. Eu estou aqui com o neto cutucando minhas costas. Sim, segure aí o seu neto aí. A gente está pedindo que o trabalho seja em grupo, de preferência de 6 pessoas, né? Porque senão ficam muitos trabalhos para corrigir e aí a gente vai demorar muito tempo para corrigir tudo e devolver a nota. Mas como a gente já percebeu que algumas pessoas já iniciaram o seu trabalho individualmente, tudo bem, nós vamos aceitar alguns trabalhos individuais, mas de preferência que sejam em grupo, tá? Aí o Gaudêncio sugeriu apenas que lá no último trabalho do eixo 3, que é lá no final do curso, lá em dezembro, que esse trabalho do eixo 3 será individual, tá? Mas isso a gente vai acertando até lá, falta muito tempo ainda, ok? Uma outra pergunta que surgiu então, aqui... Esse trabalho agora do dia 18, do dia 19, vai ser em grupo? Não vai ser mais individual? É isso? Cláudia, a preferência é que seja em grupo, entendeu? Eu entendi pela sua fala que você já tinha iniciado ele individual. Por isso que nós estamos abrindo aqui a possibilidade de também fazer individual. Eu ainda comecei a escrever, eu só tive a ideia e a estrutura, assim, eu estou montando os tópicos, mas eu posso fazer em grupo, ok. Sem problema, sem problema. Façam do jeito que vocês acharem melhor. De preferência em grupo, porque senão fica muita coisa para a gente corrigir e aí demora para devolver a nota para vocês. A gente sabe que vocês são ansiosos na questão de notas, né? Mas é que ele tinha dito... ele tinha dito que depois o outro trabalho seria meio que um aprofundamento desse mais individual. É isso? Sim, lá no eixo 3, lá no final do curso, lá em dezembro. O segundo não, o terceiro. O terceiro. O terceiro. Eu acho que fica claro, o primeiro e o segundo vai ter que ser em grupo, todo mundo está avisado daí, né? O primeiro tem essa abertura do Roberto. E o terceiro, individual, aí o que eu acho? Digamos, quem investiu já num tema individualmente agora, que já adiantou, embora se esse tema não vai entrar como tema do grupo, pode até ser o tema do grupo, mas ao final você vai fazendo um aprofundamento, vai trazendo, você pode trazer nos 3 elementos, nos 3 momentos, né? Ou pelo menos no final. Isso eu acho que fica um trabalho mais consistente
E até para facilitar, um pouquinho a sugestão minha foi porque nós não tínhamos avisado que era em grupo. Se alguém tem o trabalho individual, queira entregar individual, entrega. Mas se quer participar de um grupo e depois desenvolver no final esse trabalho que estava desenvolvendo, ótimo. Tá ok, obrigada. Tá claro? Tá sim. Perfeito. Eu tô vendo aqui no chat também algumas pessoas são da turma 2, né? Optaram para assistir agora de manhã, né? Carla, Aldenise, Débora, sem problemas, tá? É que eu tinha pedido lá na AVA, para quem fosse da turma 2 avisar aqui. Tudo bem, muito obrigado. Aqui a Aldenise escrevendo, tem dificuldade em fazer em grupo à distância, pois não conheço boa parte da turma, tentarei, mas se não conseguir, farei individual. Presenciar em grupo era mais fácil. Hoje pode fazer, Roberto. Hoje ninguém mais precisa se reunir fisicamente para fazer um trabalho em grupo. Pode ser feito, né, em live, pelo WhatsApp, de várias maneiras, né? A barreira técnica, física, acabou. Sim, a gente pede para que vocês... Mas ela conhece poucas pessoas. A gente pede para que vocês utilizem essas plataformas, né? O WhatsApp, o Zoom, Google Meet, Jitsi, tem vários que dá para fazer isso aqui, né? Fazer uma salinha de vídeo, discute, e aí vocês vão se comunicando e fazendo um trabalho coletivo. E se em última instância não der, tem muita dificuldade, trabalho, tá tudo bem, faça o trabalho individual, entregue, tá? A gente vai corrigir com o mesmo carinho, sem problema nenhum. Beleza? Professor, não cabe mais uma dúvida nesse horário não, né? Desculpa a interrupção. Oi, Denise, repete. Boa tarde. Não cabe uma dúvida em relação ao conceito mais nessa hora não, né? Agora não dá, porque o Zoom já está me avisando aqui que o meu tempo de gravação está acabando. Tá, ok. Eu vou passar pelo chat, professor Roberto. Essa live... Denise, você pode mandar... Só um minuto, Zacarias. Você pode mandar, Denise, pelo chat lá da AVA, tá? Pode mandar individual para mim, ou se quiser colocar no grupo para todo mundo, não tem problema. Claro. Isso vai para todo mundo, tá? Obrigada. Bom, o que eu ia dizer, Roberto, para todos, é que está sendo gravada. Assim que a gente der uma estada, né? Vamos disponibilizar no canal de YouTube e também no AVA. Por questões técnicas, eu estou colocando primeiro no meu canal de YouTube e depois remetendo para o AVA. Portanto, vocês, quando assistirem a live, vocês assistirão direto do meu canal de YouTube. Aproveitem, deixem lá um like, se inscrevam no canal para saberem das novidades, deixem comentário, compartilhem, façam isso, por favor. Eu também acabei de enviar pelo chat um endereço de um blog que eu tenho. Muitas dessas questões que nós discutimos, ela está lá de uma forma jornalística. Portanto, uma linguagem acessível para 1 milhão de leitores e que eu acho que ajudará bastante vocês nas leituras iniciais. Os meus textos não eliminam o aprofundamento em texto do Marx, em termos do Gramsci, etc. Mas são ideias iniciais que eu acho que ajudem. Leiam lá no meu blog, também façam a mesma coisa. Deixem um like, se inscrevam no blog e vamos curtindo essa vida aí de pandemia. Eu deixo meu beijo para todas. Todas são muito bonitas. Os cabelos estão lindos, maravilhosos. A Ana Beatriz, então, fez uma pose aí de Miss Brasil. Linda. Muito bem. Parabéns a todos por estar aqui conosco. Até uma próxima live. Gaudencio, Roberto, suas despedidas. Ok, eu acho que foi legal, as questões foram muito legais. Quantas pessoas participaram, que eu não vi aqui? Olha, 34 pessoas. Tá, ok. À noite deve ter mais gente, então. Mas eu não sei se todos os espíritos baixaram, porque como não ficaram visíveis, né? Eu acho que ficaram aí meio que no perispírito, não conseguiram entrar na live. Tá, ok. Bom retorno, então. Uma boa tarde para todo mundo. É isso, gente. Obrigado aí pela presença. Acho que conseguimos contornar todos os problemas técnicos, mas é isso. Aí a gente fiquem de olho na AVA, sempre no nosso grupinho lá, que eu vou colocando as novidades lá, tá bom? E se alguém conhecer alguém da turma da noite, nossa aula da noite é 6h30 da noite, tá? De 6h30 às 8h30, hoje também. Beleza? Um abraço aí, se cuidem.
Um abraço, gente. Desligando.